Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha um pouquinho diferente, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Mas como esse livro é baseado tanto na história da Disney quanto na história original que tem neste livro maravilhoso, que inclusive está tendo sorteio aqui no canal, vou deixar o link pra vocês, que é o conto, deixa eu ver aqui o nome do conto, se não me engano não é A Pequena Sereia, chama Pequena Sereia, é do Hans Christian Andersen. Que página que é? Deixa eu ver. Que tem, acho legal nessa edição que a gente tem essa micro explicaçãozinha aqui, ó. E aí ele fala: a aclamada história de Hans Andersen conta sobre uma jovem sereia que buscava uma alma imortal, como a dos humanos. Para isso, precisava trocar seu mundo de águas pela terra e conquistar o coração de um príncipe. Certo? Se vocês lembram bem a história da Disney, a Ariel resolve trocar a voz dela por pernas, e a única forma dela ficar com o príncipe é se ela continuar com pernas e tudo, se o príncipe se apaixonar por ela. Mas vocês já sabem o final da história da Disney, que é bonitinha, coraçãozinho, amorzinho, Disney. A história original, ela não tem nada de bonitinho, coraçãozinho, amorzinho, tá? É uma história levemente macabra, com uma moral muito importante, que eu acho que é uma moral que tá faltando hoje em dia, né? Ao contrário de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que é muito parecida com a versão original, mais parecida do que com a da Disney. A gente não tem vingança nessa história. Na história original a gente tem uma doação, tá? Ela sabe o que vai acontecer se ela não cumprir o que não chama Úrsula, tá, gente? Em nenhum dos dois livros, só na Disney, mas meu cérebro não deixa, assim como ela não chama Ariel também. Mas eu não consigo mudar os nomes. Assim como a Úrsula pede pra ela ficar com o príncipe, casar com o príncipe, fazer o príncipe se apaixonar por ela, tanto em um quanto em outro, e isso é pedido, tá? Mas o Reino das Ilusões, ele é mais fiel. Mas ao contrário da história original da Pequena Sereia, a autora aqui de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, ela quis fazer uma história feminista, enquanto o conto original é uma história altruísta, tá? É uma história de abnegação, de amor puramente, tá? Aqui não. Aqui é um livro de 200 páginas que poderia ser um conto de 90, tá? Não tira o mérito de ser feminista, muito pelo contrário, eu acho que em alguns pontos a história realmente puxa um pouco para esse lado, mas acaba por ter mulher querendo destruir mulher competindo com mulher por causa de homem, além delas terem um pai que não é o melhor pai do mundo, muito pelo contrário, né? O rei, ele só tem um intuito na vida, e na cabeça dele a mulher deve ficar quieta, né? E a mulher não deve falar, não deve ter opinião, não deve... típico machista. Só que o que acontece? O que me incomodou muito, demora muito para que aconteça alguma coisa, demora muito para que as irmãs se unam, demora muito para que elas entendam que o problema não é a beleza de uma ou a inteligência da outra ou o que for. Demora muito para que elas entendam que elas são mais fortes unidas do que separadas. Demora muito, sabe? Demora. Você lê, nada acontece. Vai acontecer alguma coisa no final, mas eu acho que não precisava ser da forma como foi. A motivação tá certa, mas a maneira como foi feita totalmente errada. Passa a mensagem errada, sabe? Eu acho que não precisa chegar naquele ponto para que elas obtenham o que elas querem. Elas não precisam agir daquela forma para que elas consigam o que elas querem. E, de certa forma, ela usou uma história que tem uma moral linda, uma moral que faz você refletir, que faz você enxergar como as coisas são, né? E como as coisas devem acontecer, como as coisas funcionam, né? Ou deveriam funcionar, principalmente em relação ao amor, à doação, ao próximo e tudo.
Aqui não. Ai, gente, aqui, pensa num livro que me deixou irritada. Porque você lê, e não acontece merda nenhuma nessa história. Gente, não acontece, tá? Não acontece. Ela fica, ai, primeiro que no começo do livro eu já me irrito, porque uma das irmãs fica com raiva da pequena sereia, porque a pequena sereia vai casar com o cara que ela ia casar, e o cara vai casar com a pequena sereia, porque a pequena sereia é linda, é a mais bonita, e não sei o que, e a pequena sereia não tem culpa nenhuma do que tá acontecendo, mas a irmã fica puta, e fica xingando, e não fica do lado dela, e não quer saber de nada, sabe? Ai, odeio picuinhas assim. Primeiro que se o livro é pra ser feminista, tudo bem ter esse tipo de picuinha, mas assim, pouco. E não se estender esse tipo de picuinha pelo livro inteiro, praticamente. Gente, qual é o princípio básico do feminismo? Além de igualdade, é sororidade. Como é que você vai ficar contra uma mulher que não tem culpa do que está acontecendo? Que não escolheu o que está acontecendo? E nenhuma mulher, ela tem 15 anos. Não tem culpa. Todas elas ali têm que viver de acordo com o que o rei quer, como ele quer. Elas não podem ir contra o cara. Então, como é que você vai ficar brava? Como é que você vai ficar possessa com uma criatura que não escolheu aquilo pra ela? Que não tem como lutar contra. Não tem como acabar com isso, que não tem nada. Ela é tão vítima quanto todas as outras. Aí fica essas picanhas. E isso me estressa. Então, não, pra mim, primeiro que não precisava de 200 páginas. Segundo, não é pra mim um livro feminista. Se vocês acham que é, me expliquem nos comentários, me digam onde eu estou errado, tá? Porque não é, pra mim, uma história feminista não funciona dessa forma, tá? As mulheres teriam que se unir pra acabar com a maneira como, pra mudar a maneira como elas estão vivendo e não ficar de picuinha. Pelo amor de Deus, já passou isso há muito tempo. Então não se intitula uma história feminista. E ela deixa muito claro na introdução que é uma história feminista. E tipo, meu, pra mim, ela não tem nada. O que eu achei muito legal foi ela apresentar pra todo mundo a versão original do conto, que não tem, não digo nada a ver, mas que ela não tem nada de bonitinha com relação à história da Disney. Tá? A história da Disney é muito fofa. A gente não tem Linguado Sebastião nessa história original, a gente tem só ela. E ela enfrentando tudo e ela chegando à conclusão de que o que foi pedido pra ela não vai trazer o que ela quer, não vai fazer com que os envolvidos sejam felizes. E a saída que dão pra ela também não vai fazer ela feliz e mais ninguém feliz. Então ela toma uma decisão que muitas pessoas não tomariam, e isso mostra o quanto conto de fada é importante e traz ensinamento para as crianças e mostra para elas como as coisas funcionam e como deve ser de uma maneira muito simples. Sempre tem uma moral, sempre tem um porquê e sempre tem um questionamento no fim. Né? Então isso, ela trazer alguns detalhes muito iguais ao original, eu aplaudo, mas o que ela faz no final eu não aplaudo, muito pelo contrário. Pra mim foi uma das piores leituras do ano esse livro. Não recomendo, eu não recomendo, mas como leitura é algo subjetivo, vocês podem gostar, né? Que cada um tem a sua maneira de pensar, a sua história, as suas vivências e tudo, mas eu realmente não achei nada bom esse livro, nem um pouquinho. Certo, gente? Então, até o próximo.